Olá, meu nome é Célia Romeiro, sou assessora técnica da Câmara Federal e gestora empresarial. Sabemos que alguns de vocês, logo após a euforia das eleições, se perguntaram: fui eleito, e agora? Como farei para montar o meu gabinete? Como e quando utilizarei a tribuna? Em quais os temas vou focar o meu mandato? A nossa aula de hoje será sobre planejamento parlamentar. E as questões que traremos aqui contribuirão para a sua vida profissional, pública ou privada. Essa é uma preocupação do PDT. O PDT quer formar verdadeiros combatentes de uma prática política transparente e eficiente para atendimento de toda a sociedade. Como montar um gabinete? Duas coisas fundamentais na estrutura do gabinete. Todos os assessores devem ficar bem acomodados e uma recepção, ela tem que ser uma recepção tranquila, bem planejada, para que todos que chegam ali cheguem e se sintam em casa. É muito importante isso. O gabinete deve ter ali um ambiente familiar, um ambiente de bom humor, né, que traga felicidade para as pessoas. Porque, afinal de contas, nós passamos grande parte de nossas vidas num ambiente de trabalho. Como montar a equipe? Para o eleito, uma providência decisiva é não se deixar contaminar pelas pressões familiares, muito menos de amigos, para a montagem da equipe de assessores que irá fazer parte do gabinete parlamentar. O eleito não deve deixar de lado os objetivos mais elevados do mandato. Precisa considerar seu projeto político, mas não pode esquecer também os interesses do partido. Se o eleito for da base, é salutar que seja evitada a presença de familiares trabalhando no gabinete ou na estrutura de governo majoritário. Além de ilegal, é um dos temas mais explorados pela mídia, quando se refere a cargos públicos. É o que se chama tecnicamente de nepotismo, que é uma prática sempre mal vista pelo eleitorado. Evite também o nepotismo cruzado. Hoje, com os portais de transparência, isso é muito fácil de ser identificado. Essa prática é vista principalmente pela mídia e pela sociedade como tentativa de enganação. Alertamos para o seguinte: analise o perfil de cada um daqueles que você pretende contratar. É importante que o perfil se adeque a cada uma das funções. Cada uma delas exige que o profissional tenha um desempenho favorável na atuação daquela atividade. Você tem que ter a preocupação de que o resultado e de que o trabalho deve fluir de maneira a alcançar o sucesso. E o sucesso o que é? É um bom mandato, é fazer com que a comunidade reconheça isso no parlamentar. Como receber bem os visitantes? É muito importante que as pessoas que chegam ao seu gabinete se sintam em casa, bem recebidas, e que sejam recebidos com um sorriso no rosto, com um bom dia, para que ali elas possam voltar inúmeras outras vezes. O seu gabinete é um espaço preciosíssimo. A primeira impressão que os visitantes precisam ter de seu mandato é a qualidade do seu ambiente de trabalho. Este local deve receber toda a atenção, porque é ali que o eleito e seus contratados deverão expressar satisfação e pronto atendimento, porque as pessoas estão sempre na expectativa de serem tratadas com proximidade e cordialidade. Contrate um profissional para desenvolver um bom programa de cadastramento de visitantes. Mesmo que seja pequeno e simples, este banco de dados deverá dispor de informações mínimas como nome, data de aniversário, endereço, e-mail, profissão, interesse ou solicitação junto ao gabinete. Correspondências. Essas correspondências, elas precisam ser tratadas como uma recepção e todas merecem, com carinho, também uma boa resposta. A comunicação e o feedback, ou seja, o retorno dos contatos recebidos,
é tão importante quanto a boa recepção no gabinete. Defina um assessor ou uma assessora que esteja preparado ou preparada para isso. Ele ou ela precisam ter a melhor percepção quanto à linha programática do mandato para redigir as respostas. Inicialmente, como não existe uma escala de prioridades no gabinete, todos os assuntos são colocados no mesmo plano e numa mesma dimensão. Fique atento. Na prática, isso poderá converter-se em uma possível confusão, porque coisas secundárias oferecem o risco de ganhar destaque e coisas importantíssimas serem relegadas a segundo plano, ou simplesmente não saírem mais da gaveta. Isso requer muita atenção. Ligações telefônicas. O bom atendimento, ele transcende a qualquer tecnologia. Então, um bom dia, com alto astral, um bom atendimento é muito importante para qualquer pessoa que liga no gabinete. Que seja para falar com um parlamentar, com um assessor, é importante esse carinho com quem está lá do outro lado. Lembre-se, todos os contatos telefônicos poderão ser transformados em demandas favoráveis ao mandato e principalmente ao banco de dados. Para isso, o gabinete deverá desenvolver ações para formar o mailing do eleito, ou seja, a sua lista de contatos considerados imediatos e importantes. Preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Atendimentos deficientes, combinados com a falta de respostas às demandas, podem até parecer coisas simples, mas são faltas graves. Isso pode custar muito caro. Reuniões de comissões. Essas reuniões, elas são importantíssimas para o parlamentar. É muito importante que se saiba a pauta do que será discutido nas comissões. Procure se informar antes se determinados assuntos estão relacionados principalmente com os temas de seu mandato. Isso é fundamental, inclusive para uma discussão prévia dentro do seu gabinete ou com alguns representantes da sociedade civil que estão envolvidos dentro desses temas dos projetos. O eleito deve ter atenção ao posicionamento do seu partido sobre determinados temas. O mandato não deve ser incoerente às teses, propostas e programas partidários. Discursos e atitudes precisam andar colados com os interesses do partido. Plenário. Quanto à sua participação no plenário, normalmente o parlamentar deve ser acompanhado por um assessor que cuide da pauta de votação do plenário. É sempre desagradável que alguém esteja falando e que os parlamentares estejam ali em ligações telefônicas ou de bate-papo. É importante que demonstre ali o seu interesse pelo tema. Mas mais importante do que isso é se preparar para ir ao plenário. Você precisa estar consciente da sua responsabilidade em relação à votação do que será importante para a sua cidade. Assim como nas comissões, o eleito precisa se inteirar dos temas de plenário e compartilhar com a sua base e bancada. Se o tema em questão for do seu conhecimento, ou fizer parte da sua plataforma de mandato, é importante conversar com o líder da bancada para que este conduza a votação. É importante saber o posicionamento do partido sobre os temas em discussão. Em algumas ocasiões, aproveitando um momento singular, o parlamentar pode ter um bom desempenho em plenário ou numa comissão, defendendo uma causa de grande interesse da sociedade. Mas o fato acaba morrendo entre quatro paredes pela simples inexistência de um trabalho de assessoria e de comunicação dinâmico e competente. Com isso, perde-se uma extraordinária oportunidade de fortalecer seus vínculos com a sociedade e projetar positivamente a sua imagem. Analisar o perfil profissional antes de definir funções. O mandato tem um prazo exato de 4 anos, podendo ser renovado por muitos outros. No entanto, ninguém se reelege se não fizer aquilo que se propôs durante a campanha. A população está cansada de políticos que muito falam e pouco fazem. Escolha sua equipe com muito critério. Seu mandato estará sendo avaliado através do seu trabalho e do trabalho da sua equipe. Para cada função a ser desenvolvida no gabinete, se encaixa um perfil profissional.
Chame os pretendentes para uma conversa. Analise as experiências anteriores e, se for o caso, peça referências. Chefe de gabinete. Essa é uma função que você deve encontrar dentro de uma pessoa que exista entre vocês uma confiança, que exista harmonia, que exista liderança e que essa pessoa tenha o dom de liderar, né, de saber levar o que o parlamentar deseja à sua equipe e vice-versa. Então, procure um chefe ou uma chefe de gabinete que seja uma pessoa 100% da sua confiança. Isso é muito importante. E a sua secretária, a secretária de gabinete? As pretendentes ao cargo de secretária de gabinete devem saber ouvir e falar educadamente, uma ação que precisa ser fundamental para ocupar esse cargo. Desenvoltura e habilidade são características fundamentais para esse profissional, porque ele passará por situações inusitadas. Então é importante que a pessoa tenha, no mínimo, uma boa desenvoltura. A ocupante desta função precisa ter compromisso com o horário, não permitir que o gabinete fique fechado em horário de expediente. Tem de ajudar a fiscalizar as despesas do gabinete, como telefone, TV e agora a internet. Estar sempre atenta e acompanhar a agenda do parlamentar. Você que é postulante a esta vaga, crie o hábito de cadastrar os nomes dos visitantes ao gabinete e encaminhar estas informações para o banco de dados. Anotar e acompanhar contatos pessoais e virtuais, além de ligações telefônicas. Mas tem uma atitude que é fundamental. Crie a prática do retorno aos contatos que chegam ao gabinete à procura do seu parlamentar. Assessoria de comunicação. Como o próprio nome diz, divulgar, comunicar, são algumas das tarefas desse profissional. Esse profissional tem que ter uma visão global do município e um conhecimento profundo das ideias do parlamentar. É importante que esse profissional saiba fazer ali no gabinete uma comunicação integrada. Como é isso? É um hot site, é um jornal, as redes sociais. Então, é importantíssimo que esse profissional tenha habilidade com todas essas ferramentas. Algumas dicas são importantes no trato com as redes sociais. Preste atenção. Evite postar assuntos polêmicos. É recomendável que integre em sua equipe de comunicação pessoas que tenham um bom relacionamento com a mídia local da cidade. Isto vai facilitar a participação do seu eleito no uso dos espaços existentes. O bom exercício do trabalho de comunicação requer um profissional equipado com o mínimo necessário, como laptop, modems para acesso rápido à internet, máquina fotográfica digital e gravador de áudio e vídeo. Existem modelos baratos e que dispõem de boa qualidade. Basta procurar. Uma boa sugestão é integrar a comunicação do seu mandato ao partido. O PDT possui um portal de serviços e informações que contempla uma rádio web com o canal nacional e várias extensões estaduais, todos interligados às redes sociais. O trabalho que seu parlamentar vai exercer poderá ser divulgado nos meios de comunicação do PDT nacional. A equipe de trabalho do mandato deverá criar o hábito de acessar todos os dias as fontes de informação do PDT nacional e estadual, além dos sites da Fundação Leonel Brizola e da Universidade Aberta Leonel Brizola. Nos sites nacionais, o eleito e sua equipe poderão extrair assuntos e temas para o uso em discursos e defesa de teses. É importante que o mandato seja o link do PDT para a construção de maiores perspectivas de poder local, estadual e nacional. O registro de todos os encontros, eventos ou atuações do seu parlamentar poderá significar a consequente publicação das imagens e das informações nos modelos de comunicação adotados. Lembre-se, publique tudo o que for de interesse do mandato. A publicação, seja ela por mídias livres ou pagas, é a divulgação das ações do mandato. É a prestação de contas de tudo aquilo que o seu parlamentar estará fazendo. Assessoria para comissões e plenário. É muito importante que esse profissional
conheça a casa e saiba o processo legislativo como acontece. Você não pode perder tempo. Então, é esse profissional que vai transformar as suas ideias e as sugestões do seu eleitorado em um projeto de lei que possa contribuir com o seu município. Preste atenção. O posicionamento do parlamentar sobre determinados temas não pode ser contraditório ao do seu partido, muito menos ao programa de mandato. O parlamentar deve demonstrar coerência entre o discurso, a votação e a relatoria dos projetos. Assessor técnico para projetos no Executivo. Ao selecionar um profissional para esta vaga, esteja atento ao comportamento ético, pois ele será o seu representante na busca de programas que poderão atender às demandas que surgirão em seu gabinete. Outro fato importante é que ele seja dinâmico e de bom relacionamento com seus apoiadores. Finalidades do gabinete. Eixo de coordenação e dinamização das atividades parlamentares e extraparlamentares. As iniciativas e ações ligadas ao cumprimento da atividade parlamentar deverão ser trabalhadas todas dentro do seu gabinete. É importante que eles sejam definidos, que eles sejam discutidos todos ali dentro do gabinete. A definição das principais bandeiras do mandato vai servir para aproximar a sua gestão parlamentar das associações, dos sindicatos e das ONGs. Essa definição poderá sofrer alterações no decorrer do mandato, mas é importante não perder o foco. A rotina é básica. Todos os meses, a cada 15 dias ou a cada semana, deve ser preparada a pauta das atividades internas, que são as reuniões de comissões, reuniões plenárias, sessões especiais, os contatos com lideranças partidárias, as reuniões com a base, destacando-se nesta agenda as questões essenciais e as propostas de posicionamento. Quanto à pauta externa, é importante não deixar de considerar as audiências em instituições, os contatos com as entidades, os sindicatos, as igrejas, com os representantes da comunidade. O registro dos contatos mais importantes precisa estar presente neste processo como proposta básica da assessoria. O elo entre o parlamentar e as demandas sociais e individuais. Uma atitude séria e criteriosa é preciso criar para se relacionar com as demandas individuais e as demandas de grupo. Primeiro deve haver aí um estudo para saber se a demanda de uma certa associação ou entidade não é uma demanda que beneficiará apenas um grupo pequeno da sua comunidade. E quanto às solicitações individuais, elas precisam mais que ser repensadas. Até porque as pessoas precisam aprender que o parlamentar está ali não para ficar resolvendo problemas individuais. Nós precisamos mudar essa prática. O parlamentar, ele está ali para atender a uma demanda da comunidade. A gente não pode beneficiar A ou B. Lembre-se, é fundamental preservar sempre a sua dignidade e a sua imagem. A verdade, mesmo que nua e crua, precisa estar sempre à frente de todas as ações do representante do povo. De um modo fraterno e elegante, procure explicar as razões pelas quais não foram desenvolvidos esforços naquele sentido. Não há nada mais desgastante do que prometer e não cumprir. Para encaminhar corretamente os inúmeros pedidos que chegam ao gabinete, é fundamental estabelecer rigor nas prioridades. Não existe a menor condição de atender a todos os pedidos. Muitos são irreais, alguns absurdos e boa parte despropositados. Utilizando o bom senso e as razões maiores do pedido, façam a seleção do que pode e o que deve ser encaminhado. Em casos de reivindicações corporativas, o eleito deve ter a coragem de destacar que um parlamentar não pode se colocar ao lado de um grupo em detrimento do conjunto da sociedade, sobretudo se for para criar ou manter qualquer tipo de privilégio de categoria profissional. Se as reivindicações de alguma categoria ou de um segmento social forem importantes e estiverem de acordo com as diretrizes do mandato e do partido,
o melhor a fazer é encaminhá-las e acompanhá-las, manifestando o interesse que elas requerem. Sempre que possível, dê a cobertura que um ou outro caso mereça através dos meios de comunicação à sua disposição. Não esqueça que o parlamentar pertence a um partido, que, por sua vez, possui princípios e diretrizes programáticas que devem ser seguidas pelo gabinete. Você que é assessor, precisa estar atento às causas que batem à sua porta todos os dias. Levantar uma bandeira contrária ao programa do partido que elegeu o parlamentar é peça-chave para que você venha a ser taxado de incoerente e criará delicadas situações internas, além de oferecer margem à exploração da imagem negativa por parte da imprensa e principalmente dos seus opositores. É conveniente e salutar estudar junto às instituições federais, estaduais e outros organismos de fomento o que é que elas podem oferecer, através de inúmeros projetos ao governo municipal, bem como às entidades sociais. De posse dessas informações, transmita-as aos interessados. Ao mesmo tempo, oriente o mandato a obter recursos e ajudas materiais da mais diversa ordem. Nesse sentido, há inúmeros órgãos federais que podem realizar convênios, ou então possuem outras formas de colaborar com as prefeituras, com as associações de moradores, com os movimentos ecológicos, por exemplo, ou com os clubes esportivos. Escritório Político Eleitoral de Ação Permanente. O gabinete parlamentar pode e deve servir de escritório político eleitoral de ação permanente. Para tanto, a atividade parlamentar e extraparlamentar que tem que estar desde o início articulada com a manutenção e ampliação de bases de apoio do parlamentar. Um elemento pouco utilizado, mas de grande importância no processo de construção da democracia e particularmente da cidadania, são os contatos formais com os principais apoiadores da candidatura e, consequentemente, do mandato, buscando fortalecer esses laços e ampliar o leque de pessoas envolvidas com o projeto político do parlamentar. Existem várias formas. No caso dos vereadores, as audiências públicas, desenvolvidas preferencialmente nos bairros da cidade, têm como objetivo discutir os problemas que afetam a coletividade. Uma sugestão a ser estudada pelo mandato é a formação dos núcleos de base. Sugira a sua base que monte seus núcleos. Esses grupos, com diferentes temas, irão ajudar o seu mandato a identificar anseios e lutas da comunidade e poderão ajudar futuramente o parlamentar no processo de sua reeleição. Esse é o método mais simples e barato de se fazer política. É nesses encontros que a politização da base e da comunidade é exercida. Não esqueça que promover reuniões públicas é imprescindível para a prestação de contas do parlamentar com a população. Desenvolva contatos com lideranças sociais amplas, ou seja, associações, sindicatos, clubes de serviço, e não esqueça os formadores de opinião pública. Neste contexto, podem ser incluídos os seus amigos jornalistas, a comunidade universitária, os intelectuais, os artistas e, a partir daí, estabelecer relações com parlamentares estaduais e federais, com prefeitos, com seus colegas vereadores da região onde você atua. Uma atenção especial deve ser dada pelo parlamentar à movimentação da sua bancada ou sua base. Preste atenção. O entrelaçamento com as principais lideranças e com membros da representação do município, no estado e nacionalmente, assim como as atividades do partido a que é filiado. O contato permanente com as lideranças políticas e partidárias deve ser algo que leve em conta a sua importância para o presente e para o futuro. Dedique-se também aos poderes públicos, desde o federal, passando pelo estadual, até chegar no municipal. Caso o parlamentar participe das forças de apoio e sustentação do governo, a sua atitude será bem diversa da que vai adotar se atuar como oposição. Mas em qualquer dos casos, a experiência tem revelado que pode, sem perder a autoridade e o respeito, agir com equilíbrio e atravessar a fronteira na qual se encontra, sempre pelo bem maior da coletividade. Estando bem preparado para falar sobre determinado tema, credencie-se para participar de palestras, debates e outras iniciativas nos meios universitários, junto a outros setores sociais, desde que eles sejam alvo de sua atenção. Intervenção permanente e sistemática vinculada ao cumprimento dos objetivos do mandato.
Definido o que se pretende desenvolver, deve-se então redigir a estratégia do mandato. É importante que após essa definição, estamos aqui, é aqui que queremos chegar. Esse caminho a ser percorrido, como é que nós faremos para chegar até aqui? Então tudo isso deve ser muito bem planejado por toda a equipe. A programação está feita. Para ser desenvolvida, deverão ser estabelecidas também as diversas formas de coordenação e de controle do que for projetado, a fim de permitir o máximo de produtividade no cumprimento das tarefas gerais e também individuais. Desta forma, o parlamentar terá condições de avaliar o desempenho individual de sua equipe. Estudos e elaboração de projetos prospectivos de médio e longo prazo vinculados ao mandato. Ao lado das atividades cotidianas do gabinete, é preciso que a assessoria esteja atenta para não ficar apenas nas tramitações burocráticas do gabinete, para não perder um pouquinho o foco. Nós não estamos ali apenas para cumprir o dia a dia, nós precisamos renovar, nós precisamos sugerir. Então é importante que a equipe se reúna, através de um estudo feito no município e perceber as demandas para que ali surjam novas ideias de projetos e de ações que o parlamentar possa desenvolver. É imprescindível criar uma equipe ou mesmo uma só pessoa responsável que tenha foco no estudo das possibilidades apresentadas pela conjuntura e realidades, tanto local quanto regional. Desta forma, elaborar propostas para o eleito. Vinculação com as organizações sociais. Na atividade parlamentar e extraparlamentar, não existe nenhuma separação mecânica entre as várias instâncias de relacionamento político, institucional e social. Cada uma delas está estreitamente vinculada às demais. Nessas agências de ação social está a força a ser cultivada para toda e qualquer ação política. Daí a necessidade de se aproximar delas. O parlamentar deve fazer contatos sistemáticos, ser um parceiro ativo e confiável. Esse tipo de intervenção parlamentar é importante para ajudar a definir sua intervenção política entre os seus pares, na defesa dos interesses da sociedade civil organizada. É importante que o parlamentar, na sua relação com a sociedade, privilegie o tratamento de questões de interesse geral. O relacionamento com os demais poderes em níveis federal, estadual e municipal. Dentro da compreensão de que o executivo, judiciário e legislativo são poderes iguais e soberanos, deve-se procurar estabelecer relações de igualdade com representantes dessas instituições em vários níveis. Na esfera do executivo, a base dessa relação deve ser a de debater propostas ou programas de políticas públicas em execução ou então a serem executadas. Preste atenção. Há de se considerar o governo federal com todos os seus órgãos e ministérios, o governo estadual com suas secretarias e departamentos e a prefeitura municipal com toda a sua organização administrativa. Saber como se dirigir e atuar nessas várias instâncias é tarefa fundamental para qualquer parlamentar. É preciso estar atento à conjuntura atual. A atitude a ser adotada durante o mandato está diretamente vinculada à posição do parlamentar, se este é de situação ou de oposição. Ser situacionista não significa votar a favor de tudo. Pelo contrário, é importantíssimo manter a independência, levantar a voz de crítica construtiva quando assim entender pertinente. Por outro lado, ser oposicionista não significa dizer, vem do governo, sou contra, resumindo-se em um oposicionismo cego, irresponsável, raivoso e emotivo. A atitude correta é daquele que faz oposição, mas sabe apoiar propostas de interesse geral da sociedade com as quais concorda em parte ou no todo quando apresentadas pelo governo. Como referência importante de credibilidade junto aos seus pares, deve-se construir pontos de apoio também no legislativo.
O parlamentar deve ter atenção especial à mesa diretora, por se tratar do núcleo dirigente da casa, assim como as presidências das comissões técnicas. Deve construir pontes com todos os legislativos municipais da sua região, com a Assembleia Legislativa do Estado e com a Câmara Federal. Atividades meio. O uso da tribuna. O palco iluminado da atividade parlamentar é a tribuna. Através dela, se projetam nomes, se constroem imagens, se consolidam personalidades no mundo político. Daí a importância para quem deseja defender posições políticas e ganhar notoriedade. Evidentemente que a tribuna é uma faca de dois gumes. A sua utilização correta e planejada pode dar excelentes resultados. Pode até ultrapassar as mais otimistas expectativas. Em contrapartida, o seu uso incorreto, circunstancial e improvisado pode ser um desastre, capaz de desmoralizar o parlamentar, não apenas perante os seus pares, e ser motivo de cenas de ridicularia, além das famosas notinhas na imprensa. É importante que o parlamentar conheça bem o assunto e a posição de sua bancada ou base, ou pelo menos de seus principais líderes, a fim de não dar um passo em falso, desafinando com a maioria do seu partido, além de contrariar os interesses do seu eleitorado. Caso o parlamentar tenha divergência com questões pontuais das linhas de defesa de seu partido ou base de apoio, se for o caso, deverá discutir exaustivamente nas instâncias internas do partido ou com a base aliada, antes de tornar pública a sua posição. Participação nas comissões técnicas. Trata-se de um assunto muito importante. Para se ter uma ideia mais precisa dessas comissões, necessita, primeiramente, verificar os campos temáticos ou áreas de atividade de cada comissão. A partir desse momento, se identificar com o seu perfil, com as suas bandeiras, aí sim você pode demonstrar interesse na participação daquela comissão. As articulações no interior da bancada e junto a outras forças políticas. Outra atividade que é pouco valorizada é essa articulação. Porém, ressalto que é muito importante essa relação do parlamentar com a sua bancada, podendo inclusive ir além de sua bancada. É muito importante que o parlamentar tenha acesso a político de outros partidos também, porque você pode passar a ser ali um grande articulador. Não bastam apenas relações intrapartidárias. É preciso também construir relações com outras bancadas e com parlamentares de outras siglas. Essa articulação amplia o debate político. É a base legítima para a criação de alianças estáveis ou temporárias, processo indispensável para o fortalecimento democrático. A convivência com os meios de comunicação. Para que a ação do parlamentar tenha uma boa repercussão, é fundamental, primeiro, que o parlamentar atenda uma ligação de um jornalista, que tenha uma boa relação com a mídia. E outra coisa, o assessor de comunicação é importante que tenha esse vínculo com os jornalistas, aquele que faz a mídia da sua cidade. O parlamentar deve criar condições de ser uma fonte de qualidade política e técnica para a mídia, e a partir daí cultivar contatos com jornalistas que cobrem os fatos políticos da região. Uma outra ação importante é escrever ou mesmo assinar artigos referentes a temas relevantes no âmbito municipal. Uma intervenção eficaz e importante pode ser feita através de jornais e revistas de circulação dirigida, por exemplo, jornais de associações de bairro, revistas de sindicato, os tradicionais informativos rurais. Escrever para esses meios de comunicação sobre a sua atuação parlamentar e suas posições é muito simples. Além disso, é barato e surte um resultado extraordinário. Outra ferramenta importante é a internet como meio de divulgação do seu mandato. É inaceitável hoje que o parlamentar não participe das redes sociais. Esse é o meio mais rápido, claro, eficiente e barato. Então você não pode desprezar esse meio de comunicação
que hoje é o que mais número de acessos nós temos aí diariamente. Controle sistemático das atividades desenvolvidas. É um mecanismo pouco utilizado, porque grande parte ainda dos gabinetes, eles fazem de maneira assim, involuntária esse controle. Mas é fundamental, porque a partir desse controle, o parlamentar, o chefe de gabinete poderão fazer a leitura da atividade de toda a equipe do gabinete, da solicitação que entrou, do tempo que levou para ser solucionado e o tempo que se levou para se dar um retorno ao interessado. Porém, sugiro aqui que vocês criem aí uma tabela de controle das atividades internas do gabinete. O controle não deve ser visto como policiamento do trabalho de ninguém. Pelo contrário, tem como objetivo avaliar o andamento das tarefas no seu conjunto e, por consequência, as responsabilidades individuais. Estabelecido democraticamente, o controle passa a ser algo natural na vida do gabinete e aceito como imprescindível no sentido de detectar omissões, desvios, apontar qualidades e defeitos da ação empreendida. O mecanismo passaria a funcionar como um exame periódico, a fim de identificar a saúde do organismo. A troca de ideias, o diálogo do parlamentar com os assessores. Nós já falamos muito aqui em que é importante, isso é fundamental, mas o diálogo entre o parlamentar e os seus assessores, ele tem que ser afiadíssimo. Por quê? Porque o gabinete é o retrato do parlamentar. Então, o parlamentar tem que se reunir com a sua equipe semanalmente ou quinzenalmente e passar quais são as suas ideias, quais são as suas frustrações, o que ele quer alcançar, enfim. Tudo isso deve acontecer de maneira natural, mas habitualmente uma vez por semana ou a cada 15 dias. Essa é uma sugestão que faço a todos vocês. Isso não pode deixar acontecer, porque se o parlamentar não se reúne com a sua equipe, a equipe se sente meio, que caminho eu vou seguir nessa situação? Então é juntar ali os assuntos da semana e brifar todo mundo para que todos saibam o que de fato está acontecendo no gabinete. Isso é muito importante. A agenda parlamentar. Aqui mesmo no início, falamos sobre a quantidade de correspondências que normalmente chegam aos gabinetes. Dessas correspondências, algumas são solicitando alguma ajuda do parlamentar, mas grande parte também são convites para participar de exposições, de feiras, de palestras. Essas solicitações, esses convites devem ser muito bem avaliados e aí, caso se afirme o interesse em participar, agendar, divulgar a participação do parlamentar naquele evento. Enfim, tudo isso é a parte da comunicação integrada do gabinete. É a agenda parlamentar que será divulgada para que aqueles que queiram acompanhar o seu parlamentar possam estar presentes nas suas palestras, na sua participação em feiras e etc. Em qualquer dos casos, é interessante estabelecer uma escala de prioridades, porque não há tempo hábil para atender a todas as solicitações. Nessa escolha, cabe também identificar o que é mais importante dentro da perspectiva do projeto político no qual o parlamentar está inserido. Além desses convites, existe a necessidade de o próprio parlamentar ter suas iniciativas de promover reuniões de caráter político e social. Leitura diária de jornais e revistas. Para acompanhar os fatos nacionais ou locais e manter-se informado, é necessário que se faça para o gabinete a assinatura de alguns jornais, revistas inclusive que tratam de temas de interesse do parlamentar. Então, é imprescindível que tenha assinatura desses periódicos. Agora, é muito interessante se, antes que o parlamentar chegue para ler o seu jornal e tudo, que um assessor dê uma lida antes, assinale nas matérias que ele julgar de maior relevância para o parlamentar. De comum acordo com o parlamentar
E partindo desta garimpagem diária de assuntos, a equipe poderá, se achar oportuno, obter maiores subsídios sobre certas questões enfocadas nos jornais, criando condições para uma pequena comunicação ou um discurso sobre um tema que exija posicionamento imediato. Pode-se também dirigir um comunicado à imprensa com a posição do parlamentar, e assim ampliar o tratamento do tema. Para você que é assessor, um lembrete importante. Não esqueça de construir a memória do parlamentar. Guardar em pastas específicas as notícias, comentários e artigos que se referirem ao nome e atuação dele para posterior utilização. Redação de pronunciamentos curtos e de discursos. Há parlamentares que preferem que a equipe escreva o seu discurso, né? Que pesquise e faça ali um discurso todo escrito para que ele possa ler. Eu chamo a atenção para aquele que prefere o improviso. O improviso não é de todo ruim, mas é fundamental que o parlamentar suba na tribuna informado sobre o tema que irá discursar. Os discursos, mesmo que curtos, exigem um posicionamento e uma fundamentação. Não podem ser diários nem muito frequentes, a não ser que se tornem uma exigência da realidade. A experiência revela que não se deve ir demais à tribuna, nem de menos. Use sempre o bom senso quanto aos pronunciamentos. Para ter impacto na Câmara e na opinião pública, é decisivo que o pronunciamento seja sobre uma questão candente ou se trate de uma denúncia ou argumentação fundamentada, que se começa a conhecer a partir daquele momento. A não ser em casos excepcionais, o pronunciamento não deve ser feito de improviso. Ele tem que conter dados, análises, testemunhos que lhe deem substância. Por isso, ele deve ser motivo de pesquisa, de consultas feitas a especialistas ou mesmo a entidades que trabalhem com o assunto em questão. Recursos humanos e materiais. A estrutura interna. O gabinete parlamentar se assenta numa estrutura muito simples e funcional que deve ser flexível e possível adaptar-se às mudanças que se façam necessárias. Deste modo, para seu funcionamento regular e sem sobressaltos, não se deve forçar a contratação desnecessária para cargos e funções a fim de atender pura e simplesmente interesses familiares ou de amigos. Procurar constituir um clima de unidade em torno da proposta política do mandato, com amizade, fraternidade e trabalho de equipe, que permita ajuda mútua no trabalho cotidiano, sem preocupações de que alguém possa ser mais importante do que o outro. O chefe de gabinete é o centro do comando, da coordenação e do controle. Concentrando administrativamente toda a ação nascida ou desenvolvida no gabinete, o chefe é quem representa o parlamentar nas relações internas e externas. É dele que partem as programações das atividades e a distribuição de tarefas. A ele devem chegar as observações críticas para aprimorar o que está sendo implantado. Ele é, em última instância, aquele que responde pelos bons serviços prestados ou pelos erros, equívocos e omissões. A equipe externa de assessoria. Talvez seja importante cada um de vocês analisar a importância dessa equipe externa. Porque em alguns municípios, às vezes em municípios menores, o próprio parlamentar, durante as suas visitas, ele consegue captar a demanda da população, conhecer a cada local que ele passar ali as fragilidades do povo. Porém, se for um município um pouco maior, talvez seja importante você ter um assessor externo para que esse assessor ande, conheça um pouquinho mais das fragilidades desse município e traga para o parlamentar as demandas. Porém, é importante que antes seja feita ali uma avaliação da necessidade real e se o parlamentar de fato poderá contribuir com algum tipo de prestação de serviço. O uso do computador, do banco de dados, do scanner, da biblioteca, dos arquivos e até do fax. Como fonte de informações documental, o gabinete parlamentar organiza-se com uma estrutura mínima que não pode deixar de ter, pelo menos, esses 6 itens aqui citados.
Como fonte de informação e documental, o gabinete parlamentar se organiza com uma estrutura mínima, que não pode deixar de ter pelo menos o computador, que é um instrumento decisivo em qualquer gabinete. É importante que a equipe saiba utilizá-lo ao máximo. Deverá ter uma mala direta de eleitores, ser um banco de dados sobre a realidade local, regional e nacional, com mapas, gráficos, matérias, estudos. Precisa estar conectado à rede mundial de computadores, com links específicos às páginas do Tribunal de Contas do município, do Estado e da União, assim como a outras que possam agregar informações importantes ao dia a dia do gabinete. Havendo scanner, a equipe poderá escanear todos os documentos e disponibilizar em pastas públicas, no qual o acesso pode ser controlado. Quanto à biblioteca básica do gabinete, é preciso ter alguns livros e revistas considerados de cabeceira pelo parlamentar e por alguns assessores de sua equipe, publicações consideradas imprescindíveis. Além destas, obrigatoriamente deve ter um bom dicionário, a Constituição Federal atualizada e comentada, a Constituição Estadual, o Regimento Interno da Casa e a Lei Orgânica do município. Finalizando essa aula, quero aproveitar o momento para desejar muito sucesso para cada um de vocês, para a equipe integrada ao parlamentar, para que façam desses 4 anos aí, 4 anos de muita contribuição para o município, de muito sucesso para todos vocês. Muito obrigada.